Olá, meus queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos à nossa aula 8 de Sociologia. Essa é a aula que a gente vai finalizar o nosso bimestre, certo? Então, hoje, nós vamos concluir o nosso conteúdo para a nossa segunda avaliação. Portanto, eu aconselho que você preste bastante atenção, que a próxima aula vai ser a aula de revisão, ok? Então, abre teu livro, como está aparecendo aí para ti, né, na página 38. Hoje a gente vai finalizar a história das Teixeiras e terminar o assunto da tua avaliação falando sobre ser respeitado por ser diferente, beleza? Então, a parte final da história das Teixeiras, que a gente vem acompanhando há algumas semanas, tá? Chama A Vingança de uma Teixeira. Vamos entender o que foi que aconteceu e como que finalizou a história lá do Rubem Alves, do Rubem Braga, do Rubem Braga, tá? Então, como foi que acabou lá toda a peleja que ele e os amigos tiveram na infância, né, com as tais Teixeiras, ok? Se você quiser acompanhar a leitura, tá? Você pode abrir na página 38, tá? É o texto que tem lá na seção para refletir. Se não, você pode só prestar atenção que já tá valendo, beleza? Então, vamos lá. Vingança de uma Teixeira. A troca da bola de meia para a bola de borracha foi uma importante evolução técnica do Association em nossa rua. Nossa primeira bola de borracha era branca e pequena. Um dia, entretanto, apareceu um menino com uma bola maior, de várias cores, belíssima, uma grande bola que seus pais haviam trazido do Rio de Janeiro. Um deslumbramento, dava até pena de chutar. Admiramo-la em silêncio. Ela passou de mão em mão. Jamais nenhum de nós tinha visto coisa tão linda. Era natural que as Teixeiras não gostassem quando essa bola partiu uma vidraça. Nós todos sentimos que acontecera algo terrível. Alguns meninos correram, outros ficaram a certa distância da janela olhando, trêmulos, mas apesar de tudo, dispostos a enfrentar a catástrofe. Apareceu logo uma das Teixeiras e gritou várias descomposturas. Ficamos todos imóveis, calados, ouvindo, sucumbidos. Ela apanhou a bola e sumiu para dentro de casa. Voltou logo depois e em nossa frente executou o castigo terrível. Com um grande canivete preto, furou a bola e depois cortou-a em duas metades e jogou-a à rua. Nenhum de nós teria podido imaginar um ato de maldade tão revoltante. Choramos de raiva. Apareceram mais duas Teixeiras que davam gritos e ameaçavam descer para nos puxar as orelhas. Fugimos. A reunião foi junto do Cajueiro do Morro. Nossa primeira ideia de vingança foi quebrar outras vidraças, a pedrada. Alguém teve um plano mais engenhoso. Dali mesmo, do alto do morro, podíamos quebrar as vidraças com atiradeiras, e assim ninguém nos veria. Mas elas vão logo dizer que fomos nós. Alguém informou que as Teixeiras iam todas no dia seguinte para uma festa na fazenda, um casamento ou coisa que o valha. O plano de assalto à casa foi traçado por mim. A casa das Teixeiras dava os fundos para o rio, e uma vez em que passeava de canoa, pescando aqui e ali, eu entrava em seu quintal para roubar carambolas. Havia um cachorro, mas era nosso conhecido, fácil de enganar. Falou-se muito tempo dos ladrões que tinham arrombado a porta da cozinha da casa das Teixeiras. Um cabo de polícia esteve lá, mas não chegou a nenhuma conclusão. Os ladrões tinham roubado um anel sem muito valor, mas de grande estimação, com monograma, e tinham feito uma desordem tremenda na casa. Havia vestidos espalhados pelo chão, um tinteiro e uma caixa de pó de arroz entornados em um quarto. Sobre a cama falou-se que tinha desaparecido dinheiro, mas era mentira. Lembro-me vagamente de uma faca de cozinha, um martelo, uma lata de goiabada, e isso foi todo o nosso botim. O anel foi enterrado em algum lugar no alto do morro, mas alguns dias depois caiu um temporal e houve forte enxurrada. Jamais conseguimos encontrar nosso tesouro secretíssimo e rasgamos o mapa que havíamos desenhado. Durante algum tempo, as famílias da rua fecharam com mais cuidado as portas e janelas. Alguns pais de família saltaram assustados da cama a qualquer ruído com medo dos ladrões, mas eles não apareceram mais. Nosso terrível segredo nos deu um grande sentimento de importância. Mas nunca mais jogamos futebol diante da casa das Teixeiras. Deixamos de cumprimentar a que abrira a bola com um canivete. Mesmo anos depois, já grandes, não lhes dávamos sequer bom dia.
Não sei se foi feliz na existência e espero que não. Se foi, é porque praga de menino não tem força nenhuma. E fim, né? Aqui a gente acaba a história das Teixeiras. É uma história que talvez vocês até se identifiquem, né? Não sei, de repente algum de vocês possa ter alguma história, né, parecida com essa, talvez não tão cheia de detalhes quanto essa, né? Espero que nenhum de vocês nunca tenha tentado assaltar a casa de um vizinho só por causa de uma bola. Mas a ideia, né, de você ter essas diferenças quando você vive em comunidade, mesmo em coisas que parecem muito simples, como uma partida de futebol na rua, é algo que é muito comum, né? Se você tem o hábito de brincar na rua, você já deve ter levado uma esculhambação de algum vizinho, ou alguma vez um vizinho foi reclamar na porta da tua casa por causa de grito, por causa da bola, enfim, né? Então, são coisas que realmente são propensas a acontecer, tá? Ao final dessa aula, eu quero realmente que você, aí na página 39, onde tem as questões para reflexão, tá? Você observe as questões e responda, ok? De acordo com tudo aquilo que a gente leu, né, e falou aqui sobre a história das Teixeiras, tá? Então, qual a sua opinião a respeito do que a Teixeira fez, né? Foi legal? Ah, ela já estava irritada, eu entendo. Não, completamente inadmissível. Eu ficaria igual os meninos lá, chocado, né? O que você achou da reação, da vingança, né, dos meninos? Será que eles passaram dos limites? Será que precisava ter tido tudo aquilo, né? Precisa ter limites para o lazer? Sim, não, por quê? Né? Lembra que a gente está falando sobre ética na comunidade, sobre dividir espaços com outras pessoas. E às vezes isso significa ter que dividir com pessoas que a gente nem conhece ou que a gente não gosta, né? Mas que convivem com a gente ali e é realmente necessário dividir o espaço com essas pessoas, tá? A outra pergunta que tem, você acha que manter tal posição, né? Essa coisa de não falar com a pessoa, né? De ser realmente ficar com raiva da pessoa até ficar grande, né? Mesmo depois de grande, será que foi uma atitude correta? Será que não foi infantilidade deles ou que não, realmente, o que elas fizeram foi algo muito grave, traumatizou as crianças e eles estavam mais do que certos em nunca mais falar com ela e desejar que ela tivesse, né, uma vida muito infeliz, tá? Então, essas são algumas questões que você vai refletir e responder pra gente, tá bom? Então, estão todas lá na página 39. Se quiser lembrar um pouco da história, basta você reassistir às aulas anteriores, né, onde a gente conta a primeira e a segunda parte da história das Teixeiras, ou você pode procurar no seu livro didático, aí no capítulo 2, a história delas, a história que a gente contou aqui, está em cada sessão para refletir que tem aí no teu livro, beleza? Muito bem, tá? Então, para finalizar o nosso conteúdo, certo? A gente vai refletir um pouquinho agora sobre respeito. E principalmente ser respeitado por ser diferente. Será que você busca ser diferente? Ou é mais legal ser igual a todo mundo, né? Todo mundo é igual? E eu não tô falando, né, em questão de aparência física, porque fisicamente, óbvio que todo mundo é diferente, né? Mas em outras questões, por exemplo, forma de pensar, jeito de falar, maneira de se comportar, as pessoas são iguais, né? Será que a gente deve tentar ser diferente? E se a gente tentar ser diferente, por que que isso deve acontecer? Né? Não tô querendo incentivar ninguém aqui a ser rebelde, principalmente rebelde sem causa, tá? Não é essa a questão. Mas há coisas que a gente precisa entender que é necessário que a gente se diferencie para poder se destacar, né? Mas para a gente poder se diferenciar, a gente precisa primeiro se conhecer. Se a gente não se conhecer, né, fica bem complicado de saber que tipo de características a gente pode se destacar, né? Se, por exemplo, no meu grupo de amigos na escola, como é que eu vou saber se eu apresento bem na frente de todo mundo, se eu falo bem em público, por exemplo, se eu nunca tentei falar em público? Isso não é uma coisa que acontece assim automaticamente, sabe? Os professores de vocês, a gente não nasceu falando em público, tá, gente? E se bobear e você conversar com alguns, você vai descobrir que tem uns que até hoje têm medo de falar em público, tá? Então não é uma coisa simples, fácil, que a gente nasce sabendo. Não, mas a gente precisa se conhecer. A partir do momento que a gente se conhece, a gente entende que características nós temos que nos tornam diferentes das outras pessoas, certo? Então, a gente tem que ter algo que possa nos diferenciar dos outros, né? Que possa mostrar para as pessoas que vivem conosco, que convivem conosco,
né? Que qualidades nós temos? Então, que tipo de coisas podem nos destacar? De repente, um conhecimento mais profundo sobre alguma coisa. Tem alguma coisa que te interessa? Tem algum tipo de assunto que você acha muito legal? Te aprofunda nele, né? E aí, de repente, você vai ser a pessoa que conhece muito sobre determinado assunto e todo mundo vai querer procurar para saber, né? Procura, tá? De repente, uma habilidade específica. Você joga bem futebol? Você gosta de cozinhar? Você escreve bem? Você lê bem? Né? Você descreve uma série ou um filme como ninguém, te especializa nisso, né? Cria uma habilidade específica. Isso faz com que você se destaque de outras pessoas. E isso é bom também mais para frente, para quando você tiver, por exemplo, que escolher uma carreira, ou para quando você já tiver uma carreira, poder se destacar no mercado de trabalho, por exemplo. Porque aqui na escola a gente se prepara para isso, né? Se prepara para a vida e faz parte da vida trabalhar. Então, reconhecer as suas habilidades, né? Ter habilidades específicas são coisas que a gente já pode observar, né? E experimentar agora, enquanto se é novo. Não precisa esperar chegar lá com 16, 17, 18 anos no ensino médio, né? Para saber o que quer fazer, ou que tipo de habilidade tem. Ou para chegar à conclusão de que eu não sou bom em nada. Não, às vezes você só não observou, não se observou o suficiente. Então, ter algo que as pessoas respeitem em você e que simplesmente não possam demolir, ou seja, não possam tirar de você, porque aquilo faz de você quem você é. Acontece que a gente só vai conseguir observar isso se observar primeiro, né? Se entender, se tentar olhar para dentro de si e descobrir o que eu tenho que pode ser diferente. Né? E eu sei que às vezes isso é meio complicado de se pensar, ainda mais na idade de vocês, né? Mas tem coisas que a gente pode destacar, né? Que você pode se destacar. Você é estudioso, então se empenhe nisso. Você é comunicativo, se empenhe nisso, né? Você gosta de tecnologia, aprenda mais, né? E não só a superfície. Eu gosto de jogar, professora. Então você vai ser só o menino do jogo? Não, você pode se aprofundar, né? Até começar a ter conhecimentos técnicos com relação a esse assunto. Então, o que te impede? Absolutamente nada. O interesse você já tem. E essa característica que você vai abraçar, né, e essa habilidade que você vai aprofundar junto com o teu conhecimento, vai fazer com que você se destaque diante de outras pessoas. E as pessoas respeitarão esse tipo de qualidade característica em você. Então, seja respeitado por ser diferente e respeite a diferença dos outros, né? Quando a gente falou aqui sobre ética na comunidade, a gente repetiu o tempo inteiro que nós convivemos com pessoas diferentes, né? Pessoas que vêm de casas diferentes, educações diferentes, né? De jeitos, enfim, pensamentos, comportamentos, tudo muito diferente, mas que de alguma forma a gente precisa aprender a conviver em harmonia, em grupo, porque a gente está dividindo o mesmo espaço, tá? Então, a ideia é justamente essa, que a gente aprenda, né, sobre nós mesmos, para que nós sejamos respeitados, mas também parta do princípio que você precisa respeitar os outros, também precisa respeitar, né, as diferenças e as qualidades das outras pessoas. Então, se a gente pode deixar um conselho no final dessa aula, é esse aí. Pense no que você é bom e em como pode se diferenciar dos outros. E invista nisso. Pense, tá? Faz esse exercício de reflexão aí, beleza? Então, observa aí na descrição da tua aula, tá? Aí na plataforma, quais os exercícios que você tem que fazer. Faça direitinho, tá? Que na próxima aula a gente já vai fazer revisão, beleza? Se cuida, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.